O que significa que, se tem as pessoas que não estão realmente tendo sucesso porque acham que não estão vendendo, porque tem muitas pessoas no mercado, tem alguma coisa errada atrás desse bolo perfeito. Oi, pessoal! Hoje eu vou ficar aqui só respondendo todas as dúvidas que estão chegando aqui pra gente. Então, se você também tem algumas dúvidas aí sobre bolo de rolo, então já coloca aqui que eu vou responder todas, tá bom? Então, e se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, dá um joinha aí, tá? Para vocês não perderem nada. Então, vamos lá? E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou especialista, eu sou Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mas conhecido com o desenvolvimento da massa mágica, a massa que está transformando vidas, né? Então vamos aí tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao bolo de rolo. Vamos lá, começando. Tia Lila, vale a pena vender bolo de rolo? Eu sou de Recife e aqui está saindo por R$30, 1,2 kg. Vale a pena vender? Lógico que vale a pena vender. Se é de R$30, gente, o principal disso é você fazer a sua precificação. Não significa que, porque aqui em Recife tem muita gente vendendo bolo de rolo, não significa que você não vai vender. Agora, o que é que acontece? Como muitas pessoas entram na confeitaria em geral, começam e desistem. É porque, gente, não tem uma base, não sabem fazer precificação, não tem a técnica, porque você não precisa, não adianta você querer fazer só um bolo perfeito, gente, para você entrar em um mercado, para você permanecer em um mercado, não é só um bolo perfeito. Eu sempre digo às minhas alunas e fico sempre comentando, é por isso que sempre temos que ter a técnica, o método, tem que fazer a precificação, tem que fazer a parte de marketing, tem que fazer a parte de vendas. Gente, se você tiver um conjunto, se você tiver bem alinhado com tudo que realmente é para fazer, você sai disparado. Pode ter 1.000 pessoas vendendo bolo de rolo, como tem 1.000 pessoas aí vendendo bolo simples, como tem tem vários refrigerantes aí no mercado. Né? Não vou nem dizer o nome dos refrigerantes aí, não. E será que só é um que vende? Pode ser que tenha um que venda mais, que venda menos, mas todos vendem. O que significa que, se tem as pessoas que não estão realmente tendo sucesso, porque acham que não estão vendendo, porque tem muitas pessoas no mercado, tem alguma coisa errada atrás desse bolo perfeito. Você pode até estar já fazendo o bolo perfeito, mas você precisa de aquela historinha que eu já falei. Não precisa, não é para ter só um bolo perfeito. Para você ter permanência no mercado, você precisa ter um alicerce muito bem feito, você precisa fazer a parte de marketing, você precisa fazer a sua divulgação como é para ser feito. E hoje, gente, eu vou contar uma coisa a vocês. Hoje está muito mais fácil do que muitos anos atrás, né? Muitos anos. Quando eu comecei, não tinha essa facilidade. Mas o que é que acontece com muitas pessoas? Não querem fazer o que é para ser feito, né? Então, aquelas pessoas que entram na confeitaria, que entram para fazer o bolo de rolo perfeito, para crescer, porque nós temos muitas alunas que estão crescendo aí absurdamente. É por quê? É porque fazem o método passo a passo que é para fazer. Certo? Não adianta você ter um bolo perfeito, fazer seu bolo lindo e maravilhoso, deixar em cima da sua bancada, principalmente você que está começando agora. Vocês acham que os clientes vão bater na porta de vocês? Né? Então, assim, mais uma vez, reforçando, vale a pena? Vale muito a pena. O bolo de rolo é um bolo que você vende de segunda a segunda, é um bolo de rolo que você vende muito em datas comemorativas. Você vende o bolo de rolo, gente, de janeiro a janeiro. Agora precisa do método, precisa de um alicerce, precisa de um conjunto para você se permanecer no mercado. É isso que eu passo para minhas alunas. Ok? Espero que eu tenha respondido bem, que você tenha entendido o que eu quis passar para você. Tá certo?
Então, vamos lá. Mais uma perguntinha. Vamos lá agora para essa pergunta. Rafaela Cavalcante. Se a forma M, qual a quantidade de massa para cada forma? Para a forma M, dá o bolo de 1,2 kg, né? Então, você precisa, porque nós temos a forma M, eu só trabalho com a forma M e com a forma P, certo? A forma M, você vai trabalhar com os ingredientes de 300 gramas de cada um e você vai colocar 300 gramas em cada forma. E são 4 formas para dar a quantidade do total do bolo. Ele dá, em média, um bolo de 1,3 kg, depois está pronto e já está cortado as laterais. Tá certo? Então, repetindo a pergunta, a resposta: 300 gramas para cada forma. Certo? Tia Lila, aqui é de Taicá, Lohan. Eu acho que é assim. Dona Lila, qual a melhor forma para fazer aquelas miniaturas de bolo de 60 gramas? Preste atenção à pergunta, tá? E quais os materiais necessários para iniciar uma produção caseira de bolo de rolo? Vou responder da forma de duas, que para você entender bem melhor. Deve ser aquelas lembrancinhas enroladinhas, aquela lembrancinha que a gente faz de 5 centímetros. Eu sempre trabalho com a forma P, porque ele fica... E a minha lembrancinha, dessa que você está falando, a minha é de 5 centímetros. Eu, tia Lila, não trabalho com peso de lembrancinhas. Não trabalho, porque não dá certo, gente. Trabalho por tamanho. Eu vou fazer o meu rolinho e ali eu trabalho com 5 centímetros cada um. Não trabalho com peso. Nunca trabalhei com peso, sempre trabalhei por tamanho. E quais os materiais para iniciar uma produção de bolo de rolo em casa? Vamos lá. Você está começando agora, gente. Eu sempre digo que o bolo de rolo é o meio mais viável, mais barato para você começar a fazer uma produção em casa. Porque o bolo de rolo, se você não tiver uma batedeira, você pode fazer o bolo na mão, sem problema nenhum. Tem alunos aí que já começaram a fazer sem batedeira. Então, a forma tradicional, a 22x37, que é a nossa forma P, se você tiver condições de comprar 2 formas, você já consegue fazer bolos de 1 quilo, bolo de meio quilo e lembrancinhas, com 2 formas. Ai, tia Lila, mas eu não tenho forma de bolo de rolo. Gente, começa com o tabuleiro que vocês têm em casa. Vai treinando, já vai começando a produção com o tabuleiro comum mesmo que você tem em casa. Não é desculpa. Não precisa investir muito em muitas coisas, porque você pode fazer na mão se você não tiver batedeira, e com o tabuleiro também você pode começar a sua produção, tá? Se você tiver condições de comprar 2 formas P, então você vai ter o início da sua produção com 2 formas P, sem problema nenhum, certo? Vamos lá para a outra. Alda Leitão. Minha massa nunca ficou assim tão fluida e guardo na geladeira, fica ainda mais firme. Quando guardo na geladeira, fica mais firme ainda. Olha, Alda, a questão de ficar fluida, eu sempre falo assim, depende muito do batimento. Quanto mais você bate a sua massa, mais ela vai ficar fofa, mais ela vai entrando ar. Quando você fica com a massa fofa e a massa fica entrando ar, a massa vai ficando pesada. Então, pode ser o seu batimento, tá? Então, diminui esse batimento aí. Veja a quantidade de ovos que você está colocando, tá? Então, isso influencia para a massa ficar... Agora, o mais importante é o quê? No resultado final, a sua massa está saindo da forma, você está fazendo malabarismo, você está jogando a sua massa para cima. Então, se está ficando uma massa perfeita, então não fica agarrando em como está ficando a massa quando ela está crua, tá certo? E outro fato que você disse que coloca o seu bolo na geladeira para ele ficar mais firme. Eu não trabalho com bolo na geladeira. Eu trabalho com... A minha produção é hoje de manhã, então eu prenso e entrego meus bolos no final da tarde. Então, faço a produção hoje e entrego meus bolos amanhã. Eu faço a minha prensa, eu não coloco bolo em geladeira, tá? Não coloco.
aqui minhas alunas já sabem que eu não coloco nenhum bolo na geladeira. Então, veja o batimento aí, se você não está batendo muito, ou veja se o resultado está dando ok, se a massa está perfeita. Então, se agarra no resultado final da sua massa. A quantidade dos ovos e o pouco batimento não deixa ele com cheiro de ovo? Ótima pergunta. A quantidade dos ovos não deixa ele com cheiro de ovo? Não deixa, gente. Certeza absoluta. Porque eu digo, gente, não bata muito a massa do bolo de rolo. Não precisa. Ele não precisa ficar com aquela massa fofa. Aí já teve outras pessoas que já me perguntaram também essa mesma pergunta que a Adriana Pimentel está perguntando. Então, Adriana, eu te respondo, não fica, pode ficar sem medo. Se você quiser colocar um pouquinho de baunilha na sua massa, ela já vai dar um saborzinho um pouquinho diferente, vai ficar saborosa. E eu digo, gente, quando a gente coloca o doce de goiabada, e mais um motivo ainda, porque a massa não fica com cheiro de ovo, gente, a massa de bolo de rolo, ela é muito fina. O que pode acontecer? Pega essa dica aí, viu? Dica valiosa. Porque a massa de bolo de rolo, quando você coloca no forno, a massa precisa assar de imediato, certo? Se você coloca a sua massa na temperatura baixa, a massa vai cozinhando, por mais que ela esteja na temperatura baixa e esteja muito tempo no forno, pode sim vir a ficar com cheiro de... Mas se você assar na temperatura correta, nunca vai ficar com aquele cheirinho de ovo, nunca. Então, tem as técnicas, coloca na potência máxima, por ela ser bem fininha, ela vai assar de imediato. Certo, Adriana? Cristina. Tia Lila, comecei a fazer bolo de rolo na pandemia. Já fiz biscoitinho e vendia muito. Suspiros também, mas não fui para frente. Sempre gostei de bolo de rolo. Trabalhava no salão de beleza da minha patroa. Quando viajava para Recife, fazia para os funcionários. Na pandemia, quis aprender algo e Deus me fez lembrar o bolo de rolo. Comecei a ver os vídeos diretos e comecei a treinar e deu certo. Logo nos primeiros que fiz, vendi muito. Mas quero melhorar e sei que tenho muito a aprender. Já perdi muito material errando, quase desisti. Então, encontrei os seus vídeos e, muitas vezes, seus puxões de orelha. Espero um dia poder fazer o seu curso. Estou apaixonada pelo bolo de rolo. Obrigada, fique com Deus. Então, aqui é Cristina. Então, Cristina, veja só, você abriu uma oportunidade para você, que é o bolo de rolo. E eu digo sempre que o bolo de rolo salva vidas. Por quê? Porque ele transforma as vidas das pessoas. Então, não perde essa oportunidade. Continua aí com nossos vídeos, com nossas dicas, que você vai ter cada vez mais sucesso. Então, você entrou agora numa área que eu tenho certeza que você não vai desistir. E o bolo de rolo sempre é aquele negócio. Você entrou, você não consegue mais sair. Você vende um produto de segunda a segunda. Então, só desejo muito sucesso e continua com a gente aí, né? Nas dicas que você disse que está gostando e vai ter muito mais aí para vocês. Tânia Alessandra. Eu estou fazendo a sua receita agora, tia Lila. A massa não ficou assim. A minha ficou mais espessa. Acho que é do açúcar, não refinado. Que eu usei o açúcar demerara. Como é o nome dela? Tânia. Gente, olha, veja só. Não tem como você fazer um bolo de rolo com açúcar demerara e dar a mesma consistência, o mesmo resultado que você faz com o açúcar refinado, certo? Não tem como. A tia Lila, fazer com bolo refinado vai ser ruim, vai ficar horrível. Eu não estou dizendo isso. Mas para você ter uma massa perfeita, uma massa que você pode tirar da forma aí, ela não quebra, tem que ser o passo a passo, como a gente passa para vocês, né?
Eu trabalho com açúcar refinado desde o começo. Eu sempre trabalho com açúcar refinado, com açúcar demerado. Além de ser escuro, ele tem os grãozinhos mais grossos. Então, o que é que vai precisar? Você vai precisar bater mais. Consequentemente, você batendo mais, você vai ter uma massa fofa. E não é o resultado que a gente quer ter para uma massa de bolo de rolo, né? Então, já tem aí a diferença da gramatura do bolo, certo? Vamos ver aqui mais uma. Luciene. Olá, tia Lila, tudo bem? Sou de Recife, mas estou morando em São Paulo, em Limeira, interior do estado. Estava procurando uma receita de bolo de rolo para vender aqui, pois estou desempregada e está difícil. Emprego aqui onde eu moro. E fiquei encantada com a senhora. Vou fazer a sua receita e obrigada, Deus te abençoe. Então, Luciene, faça a receita. Nossa receita está aqui no YouTube, então faça o passo a passo, como a gente está passando para vocês. Veja as técnicas que a gente passa para vocês. Então, aqui tem muitas dicas aqui dentro do YouTube e nas nossas lives também, gente. Então, acompanha tudo. Eu espero que dê certo e, dando certo, veja tudo que você precisa para você se permanecer dentro do mercado do bolo de rolo, né? Que eu sempre digo que você não precisa ter só um bolo perfeito. Você precisa ter todas as técnicas, um método para que você permaneça dentro do ramo da confeitaria. Então, só desejo muito sucesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui aqui no nosso canal do YouTube, que nós vamos responder tudo para vocês. Aqui, Isabel Tavares. Qual a porcentagem de lipídios da margarina? Por favor. Vamos lá, Isabel. Eu sempre trabalhei com a margarina Primor, certo? Sempre trabalhei com a margarina Primor. Há 10 anos que eu só trabalho com ela. Só que a margarina Primor, antes, era 80% de lipídios. Hoje, a nossa margarina tem 75% de lipídios. Eu não estou trabalhando mais com a margarina Primor. Estou, sim, trabalhando com a margarina Primor. Continuei trabalhando com ela, certo? Então, assim, eu indico que tenha 80% de lipídio. É o ideal. Mas tem pessoas que trabalham com a margarina pequenas de 250 gramas. Então, aquelas margarinas, ela não tem 75, é menos, é 60% de lipídios. Então, eu não aconselho. Tia Lila, dá certo, não é que dê errado, nem que dê certo, mas não fica uma massa perfeita. Então, o ideal, eu indico 80% de lipídios, certo? Sempre trabalhar com a temperatura ambiente, não trabalhar com a margarina, ela estando gelada, certo? Então, assim, sem ser a margarina Primor. Eu estou falando da Primor, gente, porque não tem essa besteira, porque eu sempre trabalhei, todo mundo sabe que eu trabalho com a Primor. Mas se for outra margarina, tendo 80% de lipídios, dá certo? Dá certo, sim. Dá certo, sim. Eu tenho alunas que trabalham com outras margarinas, até porque a margarina Primor não tem em todos os estados. Então, o que eu indico é o quê? 80% de lipídios, tá? Então, o que vai influenciar, tia Lila, 80% a 70%? Não. Mas, você procurando uma margarina que tenha 80% de lipídios, o conjunto em tudo que eu falo em tempo de batimento, né? Quanto tempo vai bater a margarina com os ovos depois, tudo isso influencia, tá certo? Mas aqui a questão foi a porcentagem do lipídios. Então, grava aí 80% de lipídios, ok? Vamos para a próxima. Deise Hortas. Olá. Estou tentando aprender, sou pernambucana e onde moro aqui no Pará. Na minha cidade não existe esse bolo, só uns rocamboles horrorosos. Ela ri, né? Preciso de fazer uma renda. Obrigada por seus ensinamentos. Beijos. Então, Deise, foca no bolo de rolo. Se aí, eu digo a você,
Se aí só tem rocambole, aquela massa grossa que não tem nada a ver com o bolo de rolo, eu te convido para você vir para o mundo do bolo de rolo, porque, minha filha, é só sucesso. É sucesso aqui em Recife, onde tem muitas pessoas vendendo já bolo de rolo. Quanto mais as pessoas entrem, mais elas vendem bolo de rolo. Então, se você está na sua região, se você está no seu estado, que não tem pessoas, não tem ninguém vendendo bolo de rolo, então você vai ter uma renda extra, você vai ser destaque na sua cidade, você vai desenvolver um produto artesanal. E o bolo de rolo, eu digo a você, o bolo de rolo está tomando conta do mundo todo. Muitas alunas fora do Brasil que estão vendendo bolo de rolo, que estão trabalhando com bolo de rolo. E hoje eu sempre digo, as pessoas que entram para trabalhar com bolo de rolo, para ter uma segunda renda, porque tem várias pessoas, né, gente? Tem as pessoas que entram só para aprender, para fazer bolo de rolo, para dar de presente, para fazer para a família. Tem as pessoas que entram para ter uma segunda renda e tem aquelas pessoas que já entram dentro da confeitaria, na área do bolo de rolo, para viver exclusivamente de bolo de rolo, né? E aquelas pessoas que entram para ter como um hobby. As pessoas que entram para ter uma segunda renda, elas pulam para a terceira opção, que é viver exclusivamente de bolo de rolo. Então, eu aconselho você, foca no bolo de rolo com técnicas e métodos que você vai ser exclusivo e você vai ser destaque na sua cidade. Qualquer dúvida, coloca aqui para a gente tirar todas as dúvidas que vocês precisam. Jairo Costa, qual a medida da forma? Jairo, 90% nós trabalhamos com a forma P, que é 22 por 37, que nessa forma a gente pode fazer o bolo de 1 quilo, o bolo de meio quilo, de 250 gramas e todas as lembrancinhas, tanto as tradicionais como a de naked cake. Então, essa forma 22 por 37 é a forma que mais nós utilizamos aqui no ateliê. Para quem está começando agora, eu indico que comece com essas formas. 22 por 37, que é a forma P. Ok? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, todas essas dúvidas. E, mais uma vez, coloquem aí as dúvidas que vocês estão, que eu vou respondendo tudo o máximo possível. Tá bom? Então, vou pedir aqui, quem gostou, dá um joinha aí. Não se esquece de se inscrever, tá? E a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês. Até a próxima!